Roda assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre um flip-flop, que ele está na configuração, na verdade ele não é o tipo de flip-flop, mas ele está na configuração de mestre-escravo. E por que isso caiu em desuso? Ele está obsoleto agora. Acontece o seguinte, você pode usar, para exemplo, tanto o flip-flop JK, como o flip-flop SR. Lembrando que o flip-flop JK, ele resolve o problema de estado proibido em relação ao SR. Então, mas para que serve a configuração de mestre-escravo? Ela era uma configuração quando você ainda não tinha uma tecnologia de chaveamento rápida o suficiente para fazer aquele esqueminha que a gente viu em outras aulas, sobre análise do seu clock por borda de subida ou descida. Ou seja, você não tinha ainda um mecanismo de chaveamento que fizesse uma detecção de borda de subida ou de descida. Então o que era feito? Você pegava o seu flip-flop, nesse caso vou dar o exemplo com o JK, a mesma coisa vale para o SR. Você ia vir com o seu flip-flop JK, um você ia chamar de mestre, que eu vou abreviar por M, e o outro você chamava de escravo, que eu vou abreviar por E, tá? No mestre, você vinha com o seu sinal de clock aqui direto, no seu pino, certo? E no seu escravo, você fazia uma derivação daquele seu clock, passava por uma porta inversora aqui, e aí você mandava esse sinal para o clock do seu escravo. E a sua saída Q do seu mestre, ela ia na sua entrada J do seu escravo, ou S, certo? E a sua Q barra do seu mestre ia na sua entrada do seu K ou R, certo? Do seu outro flip-flop escravo. E aí o que acontecia? Os seus sinais de controle, vou trocar de cor aqui, que você ia comandar o flip-flop, eles iam aqui no seu mestre. Então o seu J e o seu K, ou o seu set e o seu reset. Então você poderia fazer a combinação 00, 01, 10, ou o estado proibido 1, certo? No caso, se fosse um SR, ele não ia conseguir, a gente ia ter ainda o problema do estado proibido, e se fosse um JK, a gente não ia ter mais aquele problema do estado proibido. Ou a gente ainda tivesse um pequeno problema, que eu vou mostrar para vocês agora. Uma vez que eu fiz essa configuração, o meu Q ele vai ser aqui do escravo e o meu Q barra vai ser aqui do meu escravo também. Já as minhas entradas vai ser do mestre, o J e o K. O que vai acontecer? Quando eu der um sinal aqui de clock, eu vou dar um pulso aqui para vocês verem. O que vai acontecer? Eu vou dar esse pulso, então eu quero que aqui fique nível lógico alto, para eu habilitar o meu chip. Uma vez que aqui está em nível lógico alto, o meu mestre, o meu escravo, por sua vez, ele vai estar em quanto? Ele vai estar em nível lógico baixo. Por quê? Porque passou por uma inversora esse sinal aqui. Então, se eu for mandar nas minhas entradas, por exemplo, eu quero que o meu J seja 1 e o meu K seja 0, ou seja, eu quero que lá na frente o meu Q e o meu Q barra eles sejam 1 e 0 respectivamente, quando eu der o pulso ele estiver em nível lógico alto, aqui o meu clock, o meu pulso de clock, o que vai acontecer? Eu vou permitir que o meu mestre ele leia as minhas entradas, só que o meu escravo ele não vai poder ler as entradas. Por quê? Porque está em 0, certo? E aí o que vai acontecer? Uma vez que isso acontece, eu tenho a atualização aqui das minhas saídas do meu mestre, que vão se refletir para o escravo. Então dessa forma aqui, 1 e 0 para J e K, o meu Q ele valeria 1 e o meu Q barra ele valeria 0, o que está sendo transposto para a entrada do meu escravo, 1 e 0. Só que como está em nível lógico baixo o clock desse daqui do meu escravo, ele não vai fazer nada na saída. Por sua vez, depois que eu altero o valor do meu clock e ele volta a ser 0, ou seja, na minha entrada aqui eu tinha 1, agora ela vai passar a ser 0. Então o meu mestre ele está com um clock de 0. Então as entradas não vão mais afetar a minha saída. Então minha saída vai ficar estática ali o que estava. Por sua vez, passando pela inversora esse sinal de clock, aqui no meu escravo ele vai ser 1 agora. Então, ele vai ler as minhas entradas e vai atualizar minha saída. Então, dessa forma, sendo J igual a 1 e K igual a 0, minha saída final vai ser Q igual a 1 e Q barra igual a 0. Certo? Por que eles faziam isso? Porque, uma vez que eu tenha analisado aqui a minha entrada do mestre, ele vai estar mandando sinal aqui para o meu escravo, só que, mesmo que eu tenha uma interferência aqui no meu circuito, e ele por algum instante de tempo, a minha saída aqui, ela fique variando, ou Q barra também fique variando, e meu J e K, eles identifiquem essa variação e fique trocando aqui a entrada, como está desabilitado o meu clock, ele não vai fazer nada. E aí, por sua vez, depois que eu troco o clock, e aqui no meu mestre ele fica desabilitado,
ele vai manter as minhas saídas estáticas, e aí, já que ele mantém a minha saída estática, quer dizer que está estático a minha leitura na minha entrada, do meu escravo. E aí, como o meu clock está em 1 agora para o escravo, ele consegue atualizar confiavelmente a minha saída. Confiavelmente, será mesmo? Vou redesenhar o circuito para vocês prestarem atenção numa coisa. Eu ainda continuo trabalhando em quê? Em nível para análise do meu clock. Então o meu circuito ele não vai estar sendo sensível à borda, ele vai estar sendo sensível a nível. Então enquanto o meu pulso de clock ele estiver em nível lógico alto, as minhas entradas elas vão continuar variando a minha saída. Então perceba, se eu mandar aqui para o meu mestre, primeiro problema, se eu mandar para o meu mestre os pulsos que eu quero em J e K, e meu clock estiver em nível lógico alto, só que houver alguma interferência, então vai alterar as saídas aqui, Q e Q barra do meu mestre, que por sua vez vão ser repassadas, se tiver algum problema aqui, vão ser passadas de forma errada para o meu escravo, que vai ler a saída errada do meu mestre, então as entradas dele vai estar errado e vai repercutir na saída final do meu circuito. Então tá errado, começa por aí. Isso daí pode ser por causa de interferência. O outro problema é o seguinte, perceba o seguinte, vamos analisar aqui um pulso só. Estou em nível baixo, começo embaixo. Se eu começo embaixo, quer dizer que aqui é 0, certo? E aqui vai ser 1. Então ele vai estar lendo aqui meu escravo, alguma coisa, que veio do meu mestre, que estava ali. Depois eu passo o meu mestre para nível lógico alto, certo? E meu escravo para nível lógico baixo. Só que tem um atraso nessa informação. Por quê? Porque eu tenho uma NOT aqui, certo? Uma inversora. Então, por um instante assim, muito pequeno de tempo, eu teria o que aqui? Eu teria 0, aqui quando ele estava em 0 e aqui estava em 1, ele mudou. Então aqui iria para 1, certo? Primeiro, por quê? Porque o sinal está vindo aqui direto, não está passando pela inversora. E aqui ainda estaria em 1. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que se as minhas saídas, minhas entradas aqui do meu mestre, por exemplo, elas variassem nesse intervalo de tempo, ainda estaria sendo lido pelo meu escravo. E aí poderia acontecer do que? Nesse pequeno instante de tempo, como ambos os clocks estavam em 1, meu mestre ele acabar variando aqui, e aí isso passar para o meu escravo, antes de eu realmente efetuar a variação que eu queria aqui, certo? Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação em que ambos vão estar ligados simultaneamente, sendo que não era para acontecer isso, certo? A priori, né? Porque a gente estava trabalhando no modelo ideal. Era para ambos estarem alternando, ora eu ligo o mestre e ele repassa a informação correta para o escravo. Só que nesse caso não. Nesse caso meu mestre ligou e meu escravo também está ligado. Então o que vai acontecer? Vai acontecer de meu mestre ele poder estar atualizando alguma entrada na saída, sendo que eu não queria que isso acontecesse, e ser repassado para o escravo. E isso acabar sendo fixado, por quê? Eu vou ter aqui depois 0, certo? Só que aí já foi tempo suficiente para ter atualizado aqui, antes desse 0 ser realmente 0. Antes ele era 1 aqui, meu clock habilitando. Então perceba, o meu mestre escravo, ele continua sendo sensível a variações externas. Seja erro na hora de você mandar o sinal, seja alguma interferência, e tendo o agravante que, o clock ali, ele está controlando entre aspas, né? Porque ele é muito suscetível de qualquer interferência. Então, ele foi utilizado por muito tempo, só que conforme você vai melhorando a tecnologia, né, de semicondutor, vai aumentando a velocidade de chaveamento, a interferência fica absurda, fica muito grande. E estava dando muito problema esses circuitos, eles estavam tendo muito problema de confiabilidade, muito problema de interferência. Aí o pessoal lá desenvolvendo esses chips falou, não tem condição, a gente tem que desenvolver outro método, que foi o método de detecção de borda. Talvez no futuro, provavelmente, vai ficar defasado esse método de detecção de borda e vai existir outro método, que aí a gente vai descobrir o que vai ser. Aí eu trago a aula atualizando aqui para vocês. Mas por enquanto, o método mestre-escravo ele é defasado, não é mais utilizado. É utilizado o método de detecção por borda, tá bom? Bem, qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.